Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu trouxe uma matéria que eu achei muito interessante, publicada no jornal Estado de São Paulo, nessa sexta-feira passada, dia 24 de agosto de 2018, no caderno 2, na seção de literatura. Essa é a página em que traz a matéria que eu venho conversar com vocês hoje. A matéria intitulada Insólito Brasileiro traz a seguinte percepção, onde dois pesquisadores da literatura brasileira, chamados Bruno Anselmi Matangrano e Enéas Tavares, lançaram um livro recentemente chamado Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo, onde eles trazem essa concepção de um novo movimento literário surgindo no Brasil. Olha que matéria importante, porque não é sempre que a gente está presente quando um movimento literário é consolidado, declarado ou proclamado na literatura de um país. E nós estamos vivendo um momento que eles apontam sim ser um movimento de nova tendência, onde, como o próprio nome diz, a gente pode entender que diz respeito ao mundo da fantasia dentro da literatura. Nesse livro eles traçam um panorama de muito tempo atrás, com vários escritores nacionais como Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosas, entre outros, em que elementos desse fantasismo, da fantasia, já começaram a aparecer. Então, ou seja, não é algo recente, né? Houve situações em livros de escritores diferentes em que esse movimento começou a aparecer na literatura brasileira, mas recentemente, a partir de 2000, que eles consideram que o movimento deu uma consolidada. E eu vou explicar como eles definiram esse movimento. Eles dizem que esse fantasismo pega elementos da tradição literária fantástica e os adapta à nova realidade do mercado editorial brasileiro para o século XXI. Ou seja, você já deve ter lido, se você acompanha livros mais jovens, livros de fantasia, canais literários que falam sobre fantasia, ou livros Young Adult, que é o jovem adulto, ou até mesmo porque você tem alguém na família, em casa, que lê esse tipo de livro, você já deve ter percebido que é o preferido deles, costuma ser o gênero preferido desses jovens, a fantasia. Então, ok, a fantasia todo mundo conhece. O que tem acontecido de alguns anos para cá é que muitos autores brasileiros também têm escrito livros voltados à fantasia. E isso vem crescendo de uma forma tão grande, tão impressionante, que despertou o interesse desses pesquisadores e eles estão concluindo que esse movimento realmente está concretizado na nossa literatura brasileira. Eles trazem aqui nessa matéria coisas que eu achei interessante de comentar com vocês, como eu citei, que a partir do ano 2000, com o lançamento do livro O Sete, do André Bianco, que é um livro que eu li muito tempo atrás, que eles dizem que esse livro foi um dos primeiros livros a entrar mais a fundo nesse movimento, onde nesse livro foram encontrados 7 caixões em um barco naufragado em Porto Alegre, se eu não me engano, acho que em Porto Alegre, e enfim, que traz a história desses vampiros, que eu li e aliás indico, quem gosta de terror em livro, esse é um livro muito bom para ser lido. Depois eles citam também a indicação de um livro do Max Malman para o Prêmio Jabuti, com o livro Síndrome de Quimera. Esse livro eu já não conheço, mas eu vou deixar a capinha aqui para vocês. Aí eles citam em seguida que foi consolidado mesmo, que estava surgindo esse movimento em 2007, com o lançamento da Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, que é esse livro aqui. E o primeiro volume da trilogia Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Olha que legal. E em seguida ele traz aqui o surgimento de editoras que focam mais nessa literatura fantástica, sendo elas a editora Novo Século, de 2000, a Giz, de 2005, a Tarja, a editora Draco, de 2009, Estronho e Vermelho Marinho e Argonautas, de 2010. E a chegada da editora Leia em 2009, que lançou a Carolina Munhoz e outros. E além disso, ele cita também na matéria a dedicação da Gutenberg
do grupo editorial Autêntica, trazendo títulos também ligados à fantasia. E outra circunstância que colaborou muito para que esse movimento criasse força são os leitores de fantasia, que somos nós. Não só pela venda, mas com o passar desses anos foram surgindo prêmios literários ligados à fantasia, simpósios, blogs, canais no YouTube, bem como podcasts voltados a comentar, a citar esses livros de fantasia. Olha que legal! Se alguém tinha dúvida de que nós somos influenciadores de conteúdo, essa afirmativa está mais uma vez descrita, dessa vez na matéria do jornal Estado de São Paulo. Então, o que isso quer dizer? Então, o que é esse movimento, né? A partir da fantasia, do gênero fantasia, de livros publicados em outros países, os brasileiros, gostando do gênero, achando bacana a ideia, aprovando a forma de escrita, essa forma de narrativa fantasiosa, criaram, com elementos bem nacionais, uma história de fantasia. Então, existem vários livros hoje, se a gente parar para pensar, que foram criados, que se passam em território nacional, com elementos da cultura brasileira, elementos da cultura indígena brasileira também. Recentemente tem um livro, eu vou deixar a capinha dele aqui agora, eu não lembro o nome do livro, fugiu, mas é um livro que tem feito bastante sucesso, que houve até uma campanha para conseguir publicar esse livro e que trabalha também com elementos riquíssimos da cultura brasileira. E esses são os elementos que foram juntados para consolidar esse fantasismo como um movimento literário na literatura brasileira. Aí você deve estar se perguntando, mas o que esse movimento tem a ver comigo? O que isso tem a ver? Que importância tem isso para a literatura e para a literatura brasileira? Tem muita importância, porque com esse movimento faz a gente pensar em quebrar o preconceito em relação a livros de fantasia. Se você achava que fantasia era um gênero literário que não merecia muita credibilidade, que era um gênero literário que não tinha muito a agregar à sua vida como leitor, a sua vida como pessoa, à literatura nacional, com esse movimento a gente é obrigado a repensar essa questão. Eu sei que hoje muita gente tem descoberto na literatura tanta coisa legal e tem arriscado ler livros de gênero que não costumava ler antes. Mas essa matéria, falando desse movimento, nos força a repensar esse preconceito que a gente tem com a literatura fantástica, com a fantasia. Não é todos, é claro, mas sabemos que existe um preconceito de que esse tipo de livro não é culto, não é considerado literatura, etc, etc. Assim como Harry Potter foi chamado, e até hoje, por muita gente fala que Harry Potter não é literatura. Eu já citei isso em outro vídeo, mas eu vou citar novamente. Se você for procurar a palavra literatura no dicionário, você vai descobrir que até bula de remédio pode ser considerada literatura. Então, por que um livro de fantasia não seria considerado literatura? Então, a minha ideia em gravar esse vídeo é compartilhar com vocês essa novidade no meio literário brasileiro e fazer com que a gente repense um pouco os nossos preconceitos no geral, né? O livro de fantasia, o gênero fantasia é um deles, mas não é o único. Nós temos aí o romance de época, temos livros de autoajuda e tantos outros gêneros literários que têm sido considerados por essas pessoas como algo que não é culto, algo que não é literatura. Não pode receber méritos, não pode ser citado, que é vergonhoso até se você disser para alguém que você leu um livro de autoajuda, ou que você leu um romance de época, ou até mesmo a fantasia. Eu vi muita gente falando sobre isso. Mas com o tempo, como as mentes jovens vêm surgindo nesses meios de comunicação, na mídia, no YouTube, em blogs, no Instagram, em outras redes sociais, falando muito sobre essa questão da quebrar os seus preconceitos em relação a vários tipos literários, né? Isso é importante. Eu acredito que tudo que leva uma pessoa a ler, a pegar um livro na mão e passar horas lendo, dias, semanas, até meses, lendo um livro,
ele é considerado importante sim, porque ele fez uma pessoa ler. Num país como o Brasil, que a média de leitura é extremamente baixa, cada livro que é lido, seja ele de qual gênero for, ele é importante sim, porque ele está criando um hábito na vida daquela pessoa. Ela está começando a ler. E com exceção de gênios, eu não consigo imaginar ninguém que já comece num mundo literário, que já seja introduzido lendo James Joyce, Flaubert, Shakespeare, ou seja lá quem for outro escritor conhecido, né? A gente vai refinando o nosso gosto literário. Eu até fiz vídeos falando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards também o link para os vídeos e no box de descrição, em que eu comento mais sobre esses assuntos. Mas hoje eu queria mais trazer essa novidade para vocês dentro do nosso cenário literário atual, nacional, e fazer com que a gente repense os nossos conceitos, preconceitos e opiniões em relação a vários estilos literários, principalmente a fantasia, que tem merecido muita credibilidade, inclusive para os novos escritores, para os futuros escritores. Tá aí um gênero que você pode investir a sua carreira. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para comentar com vocês que eu tenho sim um projeto literário. Inclusive é o projeto meu de livro que eu mais avancei na construção, no preparo da narrativa, no preparo da escrita, que eu apliquei um método de escrita, né? E ele é para um livro de fantasia, mas que apesar de ter um projeto literário também tinha um pouco de preconceito sim. E eu ficava pensando, puxa vida, se eu avançar nesse projeto, vai que ele vinga e eu vou me lançar na carreira de escritora com um livro de fantasia, será que isso vai ser bom para minha carreira, sabe? E eu fiquei pensando sobre assuntos ligados a isso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa matéria que eu trouxe para vocês. Comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, o que você pensa sobre o gênero literário fantasia, se você está acostumado a ler, se é um gênero que você não lê, mas tem vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto, se você está feliz de participar desse movimento, de fazer parte de um período que passa a literatura brasileira, que é um período que eu acredito sim que esse movimento seja realmente importante e deva ser destaque aí nas mídias, que a gente deva comentar e deva sim ler mais fantasia, não é mesmo? Espero ver vocês então no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia. Até mais!